a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida de todos da sua família. Eu sou a pastora Cláudia, pastora da Sara Granja Viana, e é com grande alegria que eu dou início a mais um culto da família. Por isso, aproveite esses momentos iniciais para que você possa se acomodar, compartilhar o link com as pessoas da sua família, com alguém que você ama, para que possamos juntos adorar, agradecer, engrandecer ao nosso maravilhoso e poderoso Deus. Esses momentos iniciais, eles são muito importantes, então aproveite para que você esteja conosco, conectado do início do culto até o fim, aproveitando esse momento onde nós compartilhamos uma breve reflexão, um momento dos louvores, adoração e depois uma palavra maravilhosa que o nosso querido pastor Wellington tem trazido de ensino, que nós temos realmente sido abastecidos de conhecimento, de conteúdo da palavra de Deus através desse estudo do livro de Hebreus. Então não deixe de estar conosco, do início ao fim, que se encerra ali no nosso movimento de altar, na sala de Zoom, onde juntamente com toda a igreja, com aqueles que podem ficar naquele momento, participar conosco, compartilhar de testemunhos, orarmos uns pelos outros, amém? Em nome de Jesus, para que realmente nós iniciemos uma semana fortalecidos na nossa fé, que é o nosso combustível, para que possamos ter realmente ânimo, né, força, motivação, para que tudo aquilo que possa se apresentar diante de nós, sejam adversidades, situações que venham contrário àquilo que nós estamos planejando, nós possamos vencer, prevalecer. Ou então aquelas situações que são muito boas e que muitas vezes diante de boas notícias a gente não sabe o que fazer. Mas Deus nos ensina e nos capacita a viver dia a dia, seja diante das dificuldades, sejam diante das situações que são muito boas, oportunidades que possam se apresentar para as nossas vidas, vivendo realmente com sabedoria, amém? E eu estou tão feliz, queridos, porque eu sonhei com esse momento ao longo de todos esses meses, eu planejei esse momento aqui para poder falar com vocês e dar essa boa notícia, que é o fato de que nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais. Mas fique em paz, você que realmente está ainda muito preocupado, não foi vacinado, tem a questão dessa variante, né, dessa variante Delta, e todos estão aflitos com essa questão. Parecia que tudo já ia culminar para que todos pudessem voltar a ter uma vida, né, um pouco mais leve, mas nós tivemos aí essa questão dessa variante e estamos muito preocupados também. Porém, com a evolução, né, da vacinação, nós estamos retomando os nossos cultos presenciais, respeitando toda a medida de distanciamento, respeitando a distribuição de álcool gel. Então, todos os cultos agora, domingo pela manhã e no culto dos pastores Eriveldo e Euraci, domingo à tarde, nós estaremos de forma presencial, com vagas limitadas, por isso nós iremos compartilhar o link para que você possa se inscrever. E também lembrando que havendo algum sinal, algum sintoma, você não vá à igreja, por favor, mesmo que você tenha feito a sua reserva, compartilhe com o seu link, nos avise, nos comunique, para que a gente disponibilize a sua vaga para uma outra pessoa, mas o nosso cuidado, o nosso amor por vidas, assim como o nosso Deus nos ensinou, continua forte para que nós possamos estar na presença de Deus de maneira presencial, mas também respeitando todos os cuidados, amém, queridos? Nossos cultos de terça-feira já voltaram também, culto de arena, a cada 15 dias nós também estamos com os cultos presenciais, porque a maioria dos jovens ainda não se vacinaram, mas à medida que essa vacinação evoluir para a primeira dose, segunda dose, nós também estaremos retomando. Porém, eu digo retomar, mas não paramos. Nossa programação da igreja foi maravilhosa, que semana abençoada! Tivemos o culto de campanha e foi tremendo, testemunho de milagre, palavra edificante, terça-feira de forma presencial nos nossos cultos de campanha, que tem sido cada um deles maravilhoso para fortalecer e edificar a nossa fé através dos nossos queridos irmãos intercessores. Então participe conosco. Tivemos as nossas células, onde nós aproveitamos um tempo e temos comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Tivemos encontros, reuniões. E no sábado nós tivemos o renovo com a participação dos líderes do Arena, que foi sobrenatural. Nossos queridos líderes estiveram compartilhando uma palavra de fé, de fortalecimento, de edificação. Tivemos a participação dos nossos queridos pastores Wellington e também do nosso querido bispo Robinson Trindade. Edificou a nossa vida, um momento incrível
incrível na presença de Deus. E tivemos também no domingo batismo nas águas para aqueles que não haviam se batizado ainda e participaram do revisão online, e a maioria jovens e alguns adultos também aproveitaram ali, se batizaram nas águas. Mas nós teremos outros momentos como esse, porque, como eu disse, a nossa programação ela está voltando. Então, parabéns a toda a organização impecável do Ministério Jovem da Igreja, do Arena Jovem. Parabéns a todos aqueles que estiveram lá conosco, trabalhando, né, colaborando de alguma forma com o seu talento, com o seu dom, para que outras vidas, né, pudessem ser abençoadas, se doando, né, para que outras pessoas possam ter acesso a essa presença de um Deus maravilhoso que nos abençoa o tempo todo. E eu quero aproveitar dizendo que, diante de tantas boas notícias, nós também temos uma notícia maravilhosa. Chegou a última quarta-feira do mês. E o que nós temos, querida mulher vencedora? Culto Mulheres Vencedoras. E será sobrenatural. Deus sempre, o tempo todo, tem uma palavra que nos edifica, que nos abençoa. E não será diferente nessa próxima quarta-feira. Por isso, você que já recebeu pelo seu líder de célula ou através do compartilhar, né, feito por alguma pessoa da nossa igreja, aproveite, esteja conosco, faça a sua inscrição para que você não perca e não deixe de estar entre irmãs adorando a Deus. E eu creio que o Senhor, Ele irá nos abençoar, e Ele sempre nos abençoa de forma maravilhosa, amém? De maneira tremenda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso poderoso Deus. Então, esteja conosco de forma presencial ou através do nosso link, onde nós também iremos manter a prática, né, de compartilhar a palavra de maneira online. Então, você que está chegando agora, dê um like aí na nossa página, participe no chat também conosco, esteja antenado em todas as mídias da igreja. Estamos a toda prova com todos os ministérios, o Ministério de Ação Social, o Ministério Doar-se, onde muitas famílias, né, estão sendo abençoadas pela doação de cestas ou de 1 quilo de alimento não perecível. O nosso bazar que não parou, o nosso espaço Arena que está sendo construído, né, um sonho que está sendo realizado, para que o nosso jovem tenha um momento, um lugar, um espaço para que possa compartilhar a palavra de Deus, tocar louvores, adorar ao nosso Senhor, amém? E nós temos o nosso Ministério Sarah Bike também, que está a toda a prova. Já estamos organizando a nossa segunda pedalada, caminhada, e vai ser maravilhoso. Ou seja, queridos, eu creio que o Senhor, o nosso Deus, tem realmente nos guardado, nos preservado. Diante de tantas situações, nós podemos ter momentos como esse, na presença de Deus, com os nossos irmãos, com segurança, e louvado seja ao Senhor por isso. E nesse momento inicial, nós costumamos compartilhar uma palavra, né? É aquele momento que nos cultos presenciais nós estamos naquela unção, na presença de Deus, louvor maravilhoso, e aí vem uma ministração que prepara o nosso coração e nós nos quebrantamos na presença de Deus. Então aqui, de forma online, nós também compartilhamos essa abertura, falando a respeito do Senhor. E eu tenho lido o livro de Salmos, porque, como eu sempre tenho explicado, que o livro de Salmos é um livro muito rico, que realmente nos edifica, nos fortalece, nos mostra o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. E entre outras situações aqui, Davi, na maior parte das vezes, né, ele nos realmente ensina muitas coisas para que nós possamos ter uma vida de intimidade, na busca em Deus, na busca por Deus em oração. Amém, queridos? E também quero deixar aqui registrado que nós temos o nosso curso, eu estava esquecendo de dizer, e não menos importante, o nosso curso de batalha de forma presencial. Também já estamos com as nossas inscrições abertas para você que quer participar conosco do nosso Ministério de Intercessão. Fazer esse curso de formação é muito importante para o seu ingresso, para você poder participar desse ministério e saber, né, se você realmente tem esse chamado na sua vida ministerial. E temos também o nosso curso de casais. Como eu disse, muitas famílias, muitos casais, pelo alto convívio, por estarem em casa já tantos meses, né, aí
fechados e esse convívio que muitas vezes pode trazer situações conflitantes, e nós precisamos o tempo todo estar fortalecidos em Deus, para que do Senhor venha a sabedoria, a maneira de lidar, de nos relacionar um com o outro, para que famílias não sejam destruídas. Amém, queridos? E o curso de casais é um lugar necessário. Já era antes, né? Está sendo muito mais agora e será sempre. Porque o objetivo é nós compartilharmos a palavra de Deus que nos ensina como, sendo pessoas cristãs, podemos ter um casamento onde o vínculo, né, o vínculo da paz, do amor, os ensinamentos do Senhor, eles podem nos ajudar a vencer dia a dia situações que realmente podem enfraquecer o relacionamento. Amém, queridos? Então, não deixem de participar. Os pastores Eriveldo e Horaci são os líderes e toda a equipe maravilhosa. Nós fizemos uma revisão, pastor Horaci, os líderes fizeram uma revisão em todo o material, então tem muita novidade. Se você já fez e quer fazer novamente, aproveite esse momento para estar conosco. Mas, sem mais demora, como nós temos falado a respeito da palavra de Deus, a leitura desse sermão nessa manhã será o livro de Salmos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 11. E nós iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que podes fazer os justos? Pergunta minha para você, e aqui ressalto nesse salmo. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor, ele é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Esse salmo aqui, ele expressa algo maravilhoso, onde o salmista, ele deposita toda a confiança de cara na abertura em Deus, e ele deixa claro que o refúgio dele é na presença de Deus, que o Senhor, ele é um Deus forte, ele é um Deus que abençoa o seu povo, que em Deus existe poder suficiente para guardar, para proteger todos aqueles que buscam de Deus as respostas. Então é um salmo muito poderoso, porque aqui provavelmente o salmista ele estava passando situação de ameaças, situações de dificuldades, né? E ele foi seguindo o conselho de Deus, porque aqui ele teve conselho de outras pessoas inclusive, mas ele separa aqui em dois momentos os salmos que deixa isso muito claro. Primeiro, o conselho guiado, né? O conselho conduzido por uma situação de desespero. E aí vai dos versículos 1 a 3. E depois, um conselho, é uma palavra, uma direção que é direcionada, que é guiada pela fé. Queridos, a pergunta minha para você, diante de uma situação adversa na sua história, você toma decisões baseadas no desespero ou na sua fé? Homem e mulher de Deus, você toma decisões baseadas no seu desespero ou na sua fé? E aqui, quando o Salmo começa com essa declaração, essa palavra tão maravilhosa, falando sobre a confiança, né, em Deus, no Senhor me refugio. E aqui, né, aqueles que eram cristãos perseguidos sabem muito bem que o único refúgio para eles seguro é na presença de Deus. Nós estamos vendo situações aí de perseguições, guerras, situações onde nós muitas vezes nos colocamos até mesmo na condição daquelas pessoas e nos revoltamos. Mas existe um lugar seguro que eu quero dizer para vocês, queridos.
para você que já sabe, para fortalecer a sua fé, para você que não sabe, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, é na presença do nosso Deus, é um refúgio seguro. A presença de Deus é o refúgio seguro. E aqui também tem um outro ensinamento muito importante, porque logo no começo, Davi, ele recebe conselho de pessoas que até estavam bem intencionadas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, existem pessoas que nos dão conselho, que elas estão até muito bem intencionadas e nós temos que ouvir muitas vezes, desde que não infrinja algo que possa nos prejudicar, nos entristecer, enfim, você pode até ouvir esses conselhos, mas existe um único conselho que vai edificar e fortalecer a sua vida, é a palavra de Deus. E eles falavam aqui de forma humana, porque a pessoa, por mais que ela tenha uma boa intenção, ela vai te aconselhar desde que ela não seja inspirada pela palavra de Deus com aquelas ferramentas humanas que ela tem. E aqui ela diz o seguinte, as pessoas, elas dizem o seguinte, é tão engraçado que fala para que Davi fuja. Né? Não tem lá aqui nessa parte do texto que diz assim, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Eles aconselham Davi a fugir e a se esconder dos inimigos. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Com Deus eu aprendi uma coisa. Eu jamais posso fugir. Eu jamais devo fugir. Porque existe um Deus que tudo vê. E é nele que eu devo me refugiar. Quando eu digo fugir das responsabilidades, eu digo fugir da presença do único que pode me restaurar, ainda que seja com dificuldade, o meu entendimento para que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu devo fazer é o melhor para a minha vida. E aqui ele aconselha, olha, diante das dificuldades, fuja, se esconda. Aqui fica muito claro que está sendo aconselhado para que Davi ele busque um lugar humanamente seguro. Agora, nós sabemos, queridos, nós que cremos num Deus maravilhoso, que só existe um lugar seguro, que é um refúgio na presença de Deus. Os conselheiros aqui de Davi, eles avaliavam e falavam para que Davi, de alguma maneira aqui, que nada valeria a pena. Naquele momento que eles estavam vivendo, que ele estava vivendo de instabilidade, de incerteza, de que a vida podia estar arruinada, diferente de hoje. E muitas vezes a gente vai ouvir mesmo as pessoas nos dando conselho que vai nos levar para um buraco. Então a gente precisa ter essa consciência cristã, essa consciência de fé, e motivada por uma atitude não de desespero, mas de fé em nome do Senhor Jesus, buscando os fundamentos, né? Lá nesse versículo aqui, inclusive, no versículo 3, deixa eu voltar aqui no texto e ler, que diz assim, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, que pode fazer o justo? Eu volto essa pergunta para você. E aí depois, aqui, a partir do versículo 4, o salmista, Davi, ele começa a dizer a respeito de como que é uma decisão baseada na fé, né? E ele aponta para a soberania de Deus. Ele diz assim, meu Deus, ele é soberano. E ele mostra que ele sabe exatamente que existe um trono que não está vazio, que é governado por um rei maravilhoso, poderoso, que é o nosso poderoso e maravilhoso Deus, que é somente diante dele que nós temos escapatória e que nós temos que estar atentos, não para conselho de homens, mas para aquilo que Deus nos orienta. Sabe por quê? Porque aqui, né, citando inclusive as mesmas palavras, essas palavras iniciais de Davi, o profeta Abacuque, ele conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra, está lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20, diz assim, toda a terra deve se calar diante da soberania de Deus. Queridos, diante da soberania de Deus não nos resta nenhuma outra coisa senão ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então aqui confirma um outro ensino, um outro estudo. E o salmista também confirma os ensinos que ele vem aqui através das escrituras de Deus, quando ele fala que Deus ele age de uma forma transcendente, que ele avalia todos os homens, que ele está o tempo todo a nos observar, ele governa sobre toda a terra, sobre todo o céu, sobre todas as coisas, e que Deus ele não tolera aquilo que é mal, Deus não tolera a maldade. Então aqui, queridos, tem muitos ensinamentos, né? E na parte final ele faz o seguinte,
em que nós possamos refletir a respeito do juízo de Deus. Ele diz que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Aqui faz com que realmente Deus se mostre como um Deus que não tolera aquilo que é mal. E ele faz algo que nos reporta e nos lembra sobre o juízo derramado sobre Sodoma e Gomorra. Todos conhecem, ou a maioria conhece esse texto que está lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 19, no versículo 24. E aqui ele continua falando a respeito, no versículo 6, né, sobre o vento abrasador será parte do seu cálice. Cálice aqui para falar da bênção divina sobre aqueles que são filhos de Deus, aqueles que buscam ao Senhor genuinamente. Então haverá o dia em que a ira de Deus chegará, mas também aquilo que é promessa para os filhos de Deus também será derramado em nome do Senhor Jesus, né? Porque lá no versículo, aqui no finalzinho, já no versículo 7, ele já diz exatamente as promessas, começa a falar sobre as coisas maravilhosas que tem sobre a vida do justo. Então aqui é uma declaração poderosa sobre as nossas vidas, né? E é por isso que ele enfatiza e declara, e ele inicia falando: no Senhor me refugio. Onde você tem se refugiado? Aonde você tem se escondido? Quero dizer uma coisa para você: se você está se escondendo, querido, principalmente das coisas que podem abençoar a sua vida, principalmente numa busca absurda, insana, de tentar se esconder, né, fugir de Deus, queridos, o nosso Deus é um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Por isso, é algo que você não deve praticar. Se você pode me ouvir em algo, mantenha-se na presença de Deus. Ele é o único refúgio. Ele é aquele que vai fazer com que todas as suas aflições, todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos, absolutamente tudo aquilo que você precisa saber para que você tenha uma vida sã, né? Buscando na presença dele. Não haja pelo seu desespero, haja pela sua fé. Mas fé não de qualquer jeito, uma fé que te faz prosseguir, uma fé que te faz olhar para o alto, olhando sempre para Deus. Um Deus que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode e que tem prazer em te abençoar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Que o Senhor abençoe você nessa manhã gloriosa. E eu quero orar pela sua vida para que debaixo dessa palavra você inicie uma semana maravilhosa na sua vida. Amém? Que essa semana tá cheia de bênçãos. Em nome de Jesus, você que é mulher, culto Mulheres Vencedoras, não deixe de participar conosco. Então, por alguns instantes, feche os teus olhos, vou abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Ó Senhor, louvado seja o teu nome. Nós estamos todos reunidos nesse momento maravilhoso na tua presença. Para que unidos, ó Deus, por um elo da presença do Espírito Santo, um vínculo perfeito da paz em amor, o Senhor possa derramar sobre nós das tuas bênçãos. O Senhor possa nos dar, Senhor, ó Deus, esperança, paz, certeza de um futuro, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, onde para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, filhos dos nossos filhos, haja o derramar da tua bênção como promessa de Deus sobre nós. Que o Senhor permita com que nós tenhamos uma vida na tua presença, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, onde todo conselho que vem de Deus possa ser praticado de maneira a alcançarmos, ó Deus, sabedorias, alcançarmos, ó Deus, felicidade em tudo aquilo que iremos praticar. Nos abençoa, Deus. Nos abençoa, porque queremos estar na tua presença para glorificá-lo, para te agradecer. Recebe a nossa oração nessa manhã. Glorificado seja o teu santo nome. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber, ó Deus, dos teus ensinamentos. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Queridos, tenhamos todos nós um maravilhoso culto. Que Deus abençoe a sua vida.
os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Ó, quão bom, quão suave viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa pra Deus, muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Festa, é muita festa, é muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Jesus em tua
tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Onde eu esconderei aquilo que o Senhor já sabe sobre mim? Preencha-me com teu amor, de forma que eu reconheça o que não te agrada, o que não te exalta, o que não te engrandece, o que não reconhece quem tu és. Abandonei as coisas más para que o Senhor pudesse escolher minha casa para morar, para ficar, para conversar. Eu e Deus na sala de estar. Se pacifique à vontade, meu filho amado, foi por você que me entreguei. Coma o pão e tome o vinho em memória de quem sou e sempre serei. Coma o pão e tome o vinho em memória de quem sou e sempre serei. Silva-se fique à vontade,
meu filho amado, foi por você que me entreguei. Coma o pão e tome o vinho em memória de quem sou e sempre serei em ti. Sirva-se, fique à vontade, meu filho amado, foi por você que me entreguei. Coma o pão e tome o vinho em memória de quem sou e sempre serei em ti. Em ti. De quem sou e sempre serei em ti. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória
Bom dia, igreja. Hoje, domingo, dia 22 de agosto de 2021. Tenho certeza que você já foi abençoado pelos nossos louvores, pela abertura do culto. E estamos iniciando agora para aprender mais uma etapa do livro de Hebreus. E hoje nós vamos falar sobre Hebreus 8, um livro que tem sido abençoador, que nós estamos entendendo o motivo pelo qual ele foi escrito naquela época, e mais importante até do que isso, é conseguirmos trazer essa experiência, esse aprendizado para os nossos dias atuais e aplicá-los em nossa vida. E isso é muito importante para todos nós. Mas, antes de entrar diretamente na palavra, eu quero comunicar a todos vocês que a partir do próximo domingo, os nossos cultos às 10 horas da manhã voltam a ser presenciais e online. E é óbvio, nós vamos continuar tomando toda a cautela, todas as medidas de prudência. Temos um espaço que cabe determinado número de pessoas e toda semana será postado um link para que você possa se inscrever. Mas agora, já presencialmente e online, ou seja, mais um culto que nós colocamos já presencialmente. Todos os cultos estão presenciais, respeitando as devidas condições, né, que o momento exige, mas a partir das próximas semanas, do próximo domingo, os cultos aos domingos também voltam a ser presenciais e online. Óbvio que essa decisão pode ser alterada mediante uma mudança radical de toda essa situação. A gente não está ainda dizendo que isso aí vai ser sempre. Esperamos que sim, esperamos pelo contrário, né? Que a gente consiga abrir todas as vagas lá, abrir o espaço novamente em 100%, mas isso vai depender do processo, da evolução, da melhora de toda essa situação. Amém? Importante que desde o início da pandemia nós conversamos sobre esse momento, que nós sabíamos que ele iria chegar. Esse é o momento que chegou, ainda com prudência, mas nós já estamos nessa transição. Agosto, desde julho, agosto, isso tem sido uma transição. A gente precisa só ter cautela, prudência, saber discernir os tempos para que as coisas possam ir melhor. Se todos nós aprendermos a discernir os tempos, eu posso de antemão dizer que vamos poupar muito tempo de violência, poupar muito tempo de doenças emocionais, porque você vai conseguir administrar e entender que os tempos funcionam dessa maneira mesmo. Amém? Então, notícia importante, notícia boa. Agora todos os nossos cultos estão presenciais e online, respeitando todas as normas da vigilância sanitária e de segurança. Você, da sua parte, terá que comparecer aos que forem, obviamente, também, com toda essa segurança, usando máscaras, mantendo distanciamento, e também, se você tiver qualquer indício de gripe ou de qualquer sintoma do que está acontecendo, não vá até o culto, seja prudente, porque outras pessoas estarão ali em respeito ao próximo. Amém? Dito isso, uma boa notícia, depois de louvor, abertura, tantas boas notícias hoje, nós vamos iniciar a palavra. Então, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, porque tu és bom, porque tu és digno, porque tu és maravilhoso, porque tu és grandioso. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos aprender mais contigo e de ti. Mas, Senhor, não nos dá só um aspecto histórico para que nós possamos voltar ao passado e permanecer nele, mas dá-nos a inteligência de trazer tudo aquilo que foi ensinado naquele momento diante daquela situação para os nossos dias, para as nossas vidas, e que nós possamos aplicar em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que nós possamos entender toda a palavra de Deus na medida que o Espírito Santo for nos concedendo esse entendimento, essa sabedoria, na medida que o Espírito Santo for nos orientando. E hoje nós vamos para o capítulo 8 do livro de Hebreus. E
Na verdade, ele só está dando continuidade ao capítulo 7, defendendo o autor do livro de Hebreus, né, que nós não sabemos quem é exatamente, mas ele está falando para os hebreus, para aqueles que estão chegando hoje, naquele momento, ele está falando para os hebreus, porque muitos deles estavam apostatando da fé, virando as costas para o Senhor Jesus, voltando aos princípios rudimentares, voltando a ser a uma antiga aliança que já havia sido concretizada, já havia acabado, e que uma nova aliança no Senhor Jesus havia sido constituída mediante a sua morte e ressurreição. Muitos desses que já estavam nos caminhos do Senhor acabaram por desistir por causa das pressões momentâneas e que eram grandes, como nós já dissemos. Se você tem dúvidas, assista a sequência desses cultos falando sobre o livro de Hebreus, e aí você vai tirando essas dúvidas, né? Tudo está no nosso canal, no YouTube. Então, ele está mantendo, né? Ele está continuando dentro da sua linha de raciocínio com aquelas pessoas, e ele está dizendo, olha, nós precisamos nos atentar, e continua defendendo seu ponto de vista diante dos hebreus, para que os hebreus definitivamente pudessem entender a gravidade daquilo que alguns estavam fazendo e outros não cometessem este mesmo deslize, este mesmo erro. Assim como nos dias atuais nós cometemos os nossos também, e diante de Deus nós cometemos muitos erros diante do Senhor. Graças a Deus estamos diante de um Deus misericordioso, poderoso, que nos perdoa. Claro, Ele é um Deus de justiça também, mas estamos na época da graça. Eu creio num Deus perdoador, que se a gente se arrepender e voltar, né, deixarmos os nossos pecados e continuarmos aí na vida com o Senhor Jesus, nós seremos bem-sucedidos nesse caminho, junto ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Amém? Óbvio, um dia haverá a justiça, um dia haverá de chegar essa parte, mas o Senhor nos concedeu tempo que se chama hoje. Por isso aproveite esse tempo. Aproveite para entender a palavra, aproveite para entrar na palavra, estudar a palavra, mas aplicar também no amor a Deus e no amor ao próximo. Então, vamos falar hoje sobre o livro de Hebreus, no capítulo 8. Vamos ler a princípio o livro de Hebreus 8, dos versículos 1 a 5. Hebreus 8, versículos 1 a 5. A palavra de Deus, ela diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar as ofertas e sacrifícios. Por isso, era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo isso segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. E esse texto, você pode achar esse pedaço em Êxodo 25, 40, ok? Se você quiser ler. Então, vamos iniciar por esses 5 primeiros versículos desse texto. Então, ele já começa dizendo o seguinte: o mais importante. O primeiro, ele inicia Romanos 8 dizendo assim: o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote. Ou seja, ele está continuando o que havia sido escrito no capítulo 7 do livro de Hebreus, aonde diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e é sacerdote para sempre. Então, ele já começa trazendo à memória o que é o mais importante de todos
para o hebreu, para o judeu. Lembra? Ele está pregando para judeus, para hebreus. Ele não está falando, por isso o livro chama Livro de Hebreus. Ele não está falando para gentios com alguma ressalva ou outra que pode ser que existia para quem ele estava falando, mas eu duvido. Ele estava falando para judeus, para hebreus. Então ele diz, é importante em primeiro lugar, tenha isso em mente, que nós temos um sumo sacerdote para sempre. E esse sumo sacerdote para sempre, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, e as coisas fossem diferentes, e ele não tivesse morrido e ressuscitado, e se ele não tivesse se oferecido a si mesmo como oferta voluntária, então ele nem seria sumo sacerdote, porque já existia pela lei sumos sacerdotes que entregavam as ofertas prescritas pela lei e que vinham da tribo de Levi. E Jesus, como nós já estudamos, não era da tribo de Levi. Sendo assim, ele nem seria sumo sacerdote. Ele continua nessa mesma linha de raciocínio. E ele diz, ora, e ele oferece, e os homens, né, a tribo que oferecia, que ocupava esse espaço aqui na terra, pela lei antiga, né, não que a lei tenha sido destruída, mas ela foi modificada, porque nós já lemos em Hebreus 7, que se existe um novo sumo sacerdote, uma nova aliança, faz-se necessário uma modificação de lei. E era isso, e foi isso que Jesus fez. Ele transformou, talvez não toda a lei, né? Ele não extinguiu a lei, ele cumpriu toda a lei, porém, ele trouxe uma nova aliança. E para essa nova aliança, era necessário que existisse nova lei, algo diferente, algo mais puro, algo mais santo, algo mais perfeito, porque assim como ele diz nesses primeiros 5 versículos, ele diz, assim como Moisés, lá atrás, lá em Êxodo 25:40, né, ele recebeu a orientação de fazer um tabernáculo aqui na terra, que seria a cópia, a sombra do tabernáculo que existe nos céus, oferecendo sacrifícios e ofertas em algo que era semelhante ao que é o original, mas porém que não é o original. É um paliativo até que o original chegasse, até que aquilo que teria que acontecer, né, de mais concreto, de mais puro, de mais perfeito acontecesse. Só que agora já aconteceu. Este sumo sacerdote já veio. E ele ofereceu sacrifícios perfeitos, ele se ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu sacrifícios de animais ou qualquer outro tipo de sacrifício, que também são sombras e que, de fato, nunca edificaram ninguém, absolutamente ninguém, mas serviam de uma orientação para dizer, em determinado momento, uma promessa que foi dada por diversas vezes no Velho Testamento iria ser concretizada e iria acontecer. E nesse momento já havia acontecido porque Jesus havia vindo, né? Morrido e ressuscitado, como eu disse. Então o perfeito chegou. E esse perfeito, ele não ofereceu só sacrifício aqui. A Bíblia diz, nesse trecho que nós estamos falando, que ele oferece sacrifícios no santuário perfeito. No santuário de Deus. Nós vamos continuar lendo um pouco mais sobre isso, para encerrar esse texto hoje. Então ele é o perfeito. Então tenham consciência disso, ó hebreus, ele estava dizendo mais ou menos assim. Assim como nos dias atuais nós dizemos para todos nós, tenhamos consciência disso. Nós temos um sacerdote que é para sempre e que trouxe essa perfeição. E o templo que existe nos dias de hoje somos nós. Nós somos a casa de Deus. Nós sabemos disso. Eu não vou me adentrar nesse aspecto específico, ok? Não para esse texto. Então, nós sabemos hoje que nós somos a casa de Deus aqui na terra. Que aquele tabernáculo erigido, né, ou edificado por Moisés, aquele tabernáculo de tendas, de
panos, né, com as divisões que foram estabelecidas, aquele tabernáculo era só uma sombra. E o perfeito já veio e está habitando no tabernáculo que é o tabernáculo original, que não é desse mundo, é nos céus. A partir desse momento, nós somos o tabernáculo de Deus vivo aqui na terra para a habitação do Espírito Santo de Deus. É essa consciência que o autor de Hebreus estava trazendo para aquelas pessoas. Óbvio, ele não falou aqui deles serem um tabernáculo. Por que ele não disse isso, pastor? Porque, na verdade, ele está lidando com os judeus. E ele sabe a importância da cultura judaica, de toda a sua... de certa forma, né, assim como nós também temos as nossas tradições, essas tradições em determinados momentos, ela aprisiona a mente de uma pessoa, ela aprisiona o coração de uma pessoa. Então, não saia, né? A ideia de estar com Jesus é que você não viva nessa prisão, mas que haja uma liberdade dada pelo Espírito Santo através da vida de Jesus Cristo, através desta nova lei, através desse novo tabernáculo que está nos céus e é o perfeito tabernáculo, através do Espírito Santo habitando em nós, através de tudo aquilo que Jesus fez e ensina, através do amor ao Pai e do amor ao próximo, que existe uma liberdade, essa liberdade é completa e total. Óbvio, essa liberdade não nos dá direito de continuar pecando, até porque aqueles que são salvos, eles têm a plena convicção do perdão e do arrependimento. Mas aqueles que não são salvos permanecem nos caminhos do Senhor, andando, mas nunca têm a convicção do arrependimento e nem do perdoar. Isso são marcas claras do Espírito Santo em você e de que você provavelmente é uma pessoa que é salvo de verdade, que foi salvo pelo Espírito, habita nesse lugar, habita em Jesus Cristo. Amém? Então, esses primeiros 5 versículos, ele chama a atenção para isso. Ele chama a atenção dos hebreus, mais uma vez, enfatizando essa questão que nós temos um sumo sacerdote, e que este sumo sacerdote é eterno, e que não há mais necessidade de alterar, não há mais necessidade, não haverá mais substitutos para esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Amém? Até aí entendido? Vamos seguir? Vamos em frente? Então, abra sua Bíblia comigo novamente no livro de Hebreus 8. E agora nós vamos ler dos versículos 6 até o final dele. Hebreus 8, versículo 6 até o final, diz assim: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que vocês não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse trecho, se depois, talvez até a gente vá ler, está em Jeremias de 31 a 34, tá? Depois a gente até pode abrir, se for o caso, mas se a gente não abrir aqui, anota aí. Esse trecho que eu acabei de ler está em Jeremias 31 a 34. E, para finalizar, versículo 13 diz assim: chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira.
e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então aqui ele deixa claro que esta aliança, formada a partir de Jesus Cristo, é superior à primeira. E não é a mesma coisa. Ele deixou claro aqui, ainda que a história seja sequencial, ainda que todas as coisas sejam sequenciais, e obviamente que ainda que os princípios de Deus, que são imutáveis, tenham sido ensinados na velha aliança, quanto mais na nova aliança, ainda assim, a aliança antiga, ela tinha um aspecto envelhecido, um aspecto de sombra, um aspecto de não precisão, um aspecto de coisa que vai desaparecer com a nova aliança, né? Com esta nova etapa, com esta nova fase. Era isso que ele estava tentando dizer para aquelas pessoas. Olha, o que aconteceu, aquela aliança, da onde eu tirei vocês do Egito, o povo hebreu, né? Tirei vocês do Egito, já aconteceu. Não vai mais acontecer dessa forma. Eu não vou mais tirar você do Egito, como eu tirei naquela época onde vocês eram escravos de Faraó e vocês precisavam ser libertos do Egito. Daquela maneira que vocês foram libertos, com prodígios, com tantas marcas, né, da presença do Senhor, desde quando Moisés ia falar com Faraó, que ele fazia para que ele libertasse o povo, e aí ele ia fazendo milagres, ele ia fazendo coisas que na mente humana, nas questões físicas naturais não era possível, e os sacerdotes de Faraó, né, os feiticeiros de Faraó, chegaram até determinado ponto fazendo as mesmas coisas, até que chegou num determinado momento que eles não conseguiam mais fazer aquilo que Moisés estava fazendo a mando do Senhor, desde a sua passagem ali, né, de marcar as portas das casas para que o anjo da destruição passasse, levasse os primogênitos, mas não os primogênitos de Israel, até a sua fuga, a abertura do Mar Vermelho, ao atravessar o Mar Vermelho e depois ter o mar se fechado novamente quando os egípcios foram passar. Todas essas coisas e tantas outras coisas que aconteceram dentro desse contexto daquela aliança não vão mais acontecer, já aconteceram, não vão se repetir da mesma forma. É o que ele estava dizendo aqui para os hebreus. Ele estava dizendo, olha, vocês estão olhando novamente para um passado e esse passado não voltará. Vocês estão parados no tempo. E isso é uma das coisas que mais me preocupa nos dias atuais. Pessoas que param no tempo. Eu estou falando aqui de ministério, ok? Eu não estou falando da sua vida pessoal, não estou falando do seu trabalho, não estou falando do seu casamento, nem da sua relação com os teus amigos, com os teus filhos e tudo mais. Não estou falando desse aspecto, ok? Agora, o que é importante? Esse aspecto não paralisar, é importante trazer esse conceito para dentro da sua vida pessoal. Essa inteligência precisa ser aplicada. Agora, qual é a grande questão aqui? Quando ele aplica a inteligência de dizer a nova aliança foi extinta, mas a velha aliança foi extinta, mas uma nova aliança está surgindo, quando ele aplica essa nova fase, esse novo conhecimento, e ele reforça esse aprendizado, quando ele traz algo novo, este algo novo vem para edificar as pessoas. E é por isso que eu tenho muito cuidado quando você, seja quem quer que seja, traz esse conhecimento, né, de olhar e fala, não, olha, tem muitas coisas na minha vida que estão envelhecidas e eu preciso de algo novo. Calma, não é disso, né? E não é assim que funciona, porque via de regra, grande parte das pessoas, quando toma essa decisão, ela traz algo novo, mas não algo melhor do que era o antigo. Ela não traz uma nova aliança, pelo contrário, ela cai em pecado, achando que porque trouxe algo diferente para a sua história, trouxe algo que é mais importante do que o que ela vivia. E isso traz o quê? Traz uma mudança, traz um retorno à sua vida passada. Via de regra,
quando as pessoas começam a falar desse tipo de questão em casamentos, elas se separam. Quando elas começam a falar desse tipo de questão nas suas vidas pessoais, elas tomam decisões errôneas, elas acham que porque foram para um local diferente, que vai ser tudo diferente na sua história, e não é verdade, porque o interior delas continua o mesmo, via de regra. Então, é muito preocupante trazer esse conceito de algo novo. Aqui nós estamos falando de algo efetivamente novo, porque é o plano de Deus. A aliança constituída através de Jesus Cristo, sim, é superior à aliança que era antiga. E principalmente era uma aliança que trazia promessas superiores, promessas mais relevantes. E sim, melhores do que as que foram prometidas anteriormente. Talvez não que todas, mas que grande parte daquelas que foram cumpridas. Porque não se trata simplesmente, simplesmente é uma palavra talvez inadequada para esse momento, mas não se trata de tirar o povo hebreu, ele estava falando para os hebreus, da escravidão do Egito, porque isso já havia acontecido. Deus já te tirou da escravidão a partir do momento que de coração, de verdade, não em mentira, você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Então essa nova aliança tinha um aspecto muito importante. Ele diz assim, olha, aquela velha aliança, ela morreu, porque ainda que eu tenha tirado o povo do Egito, no decorrer do tempo, essas pessoas pecaram contra mim. Já chegando no próprio deserto, elas pecaram contra mim. Tanto que uma geração inteira ficou ali no deserto. E depois, constantemente, eles continuavam pecando e continuaram pecando contra mim. Mas eu decidi esquecer. Pela minha misericórdia, pela minha graça, eu decidi esquecer. Esquecer no sentido de não fazer questão de lembrar. Obviamente que Deus não esquece absolutamente nada no sentido de memória. Mas ele está dizendo no sentido de que ele decidiu perdoar. O esquecer aqui é o perdoar. É saber que aconteceu, porém não levar aquilo mais em crédito. E eu decidi que isso não iria mais acontecer. E aquela aliança que foi escrita em pedras, em tábuas, eu agora escrevo no coração e na mente de vocês. Há quanto tempo nós estamos conversando sobre a conscientização da palavra de Deus? Porque aqueles que ainda precisam de regrinhas, que usam a palavra de Deus como regrinhas de pode e não pode, ainda estão muito deslocados dessa nova forma de pensar e de agir. Dessa palavra está implantada no coração e na mente. Ele diz, todos saberão que eu sou Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que todas as pessoas que estão ao seu redor sabem que existe um Deus? Ou não? Você acredita que as pessoas que estão nesse mundo sabem que existe um Deus ou não? Ah, pastor, mas tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Eu compreendo, eu sei que existem pessoas que dizem não acreditar em Deus. Mas ele disse aqui que todos saberão que existe um Deus. Na verdade, Deus é algo tão superior a qualquer religião, que esse processo religioso que acontece via instituições, e não que as instituições sejam más ou que elas estejam falando coisas ruins, nem todas são assim, algumas são, mas outras são sérias, mas eu só estou usando isso, aquilo que acontece pelo processo institucional religioso, muitas vezes, e aquilo que acontece pela religião da própria pessoa que diz não acreditar em Deus, porque ele também é um religioso institucional, só que ele não está vendo essa instituição vulgarmente chamada de instituição religiosa, mas eles têm a sua instituição, que é a sua base filosófica ou científica, e a ciência é boa, ok? Eu quero fazer esses parênteses aqui. E ele tem uma visão religiosa sobre Deus e sobre Jesus Cristo, talvez mediante a tudo aquilo que aconteceu na história, uma visão só histórica. Esse é o grande problema de muitos lugares que só passam visões históricas, tornam as pessoas religiosas, elas
perdem a capacidade de discernir, de ter um coração que olha para uma situação e diz, não, aqui eu vou aplicar Deus, mas aqui Deus tem que ser aplicado, e presta atenção, não é Deus como venda de um produto, é como princípio, esse princípio de Deus tem que ser aplicado aqui, mas tem que ter uma inteligência para aplicação. O Espírito Santo me ajuda a aplicar essa inteligência dos princípios de Deus mediante essa situação que está acontecendo aqui. Mediante a esse povo, talvez você vá pregar o evangelho para pessoas que têm uma cultura totalmente diferente. Talvez dentro da sua própria casa exista uma cultura totalmente diferente. Talvez internamente em você exista uma cultura totalmente diferente. Eu já estou aplicando para os dias, ok? Já estou aplicando aquilo que estava sendo ensinado naquele momento para os dias atuais. Então, você precisa desenvolver, compreender que a palavra de Deus, ainda que não na sua forma mais integral, ela está dentro do teu coração e da tua mente. E você crê num Deus que já havia dito que isso iria acontecer. Eu posso te dizer e afirmar para você que espiritualmente todos os seres humanos deste mundo sabem que existe um Deus. Você pode me dizer, nem todos reconhecem o Deus, esse Deus de Israel, esse Deus que nós conhecemos, nem todos reconhecem a Jesus Cristo, mas eu tenho a absoluta certeza e convicção, mesmo diante daqueles que dizem que não, que todos reconhecem que existe um Deus. Porque, como diz o livro de Romanos, a própria natureza dá testemunho de que existe um Deus. E aí eu vou entrar num detalhe que eu sempre brinco. Se existe algo infantilizado nesse mundo, é alguém que olha para tudo isso e diz, isso aqui é coisa do acaso. Ninguém pensou isso. Simplesmente aconteceu. Veio de uma implosão e as coisas foram acontecendo e se ligando, e não há nenhuma inteligência que tenha criado tudo isso. Mas nós, homens, nós sim, nos tornamos pessoas inteligentes. Então, quando eu olho para a casa aqui do lado, quando eu olho para um prédio, quando eu olho para o computador, quando eu olho para o sistema, sim, nós temos uma inteligência que coloca atrás. Mas tudo aquilo que foi feito, inclusive nós, não, isso não é fruto de uma inteligência. Isso é um pensamento extremamente infantilizado. Totalmente infantilizado. Né? Então, por isso que eu tenho certeza que todas as pessoas desse mundo sabem que existe um Deus. A pessoa pode dizer, eu não concordo como as igrejas, as religiões, as instituições passam esse Deus. E, de fato, por muitas vezes, essas instituições exageram na sua toada, seja na sua cobrança, né? São só fariseus dos tempos modernos. Tem muitos lugares que são fariseus dos tempos modernos. Né? Eles se disfarçam por uma capa de conhecimento, mas são fariseus só dos tempos modernos, a ponto de não entenderem coisas que foram acontecendo e que o amor de Deus está ali, e que a palavra de Deus está ali, mas as suas convicções religiosas são tão impregnadas e pragmáticas que eles abortam todas essas coisas, abortaram até o horrível, né? Mas eles tiram todas essas situações para ficar com aquele farisaísmo do Novo Testamento, né? Eles acreditam mais na doutrina do que naquele que trouxe a palavra, o doutrinador, né? Então, uma incapacidade, seja por tradição ou por emburrecimento, de não conseguir trazer a efetividade dessa palavra dentro do coração e da mente e colocar ela em prática na vida das pessoas, olhando para qualquer lugar e dizendo, não, porque não falou aqui desse jeito, então aqui não existe Deus. Então, uma falta de compreensão, uma falta de discernimento que seja a ser gritante. Por um outro lado, a gente encara aquele outro lado que as pessoas pegam a palavra, usam como pano de fundo para enriquecimento ou para outras coisas. Então, ele está dizendo aqui o seguinte, olha, a palavra está na sua mente, no teu coração, ó hebreu. Não volte para esse passado religioso que você estava vivendo. Você, nos dias de hoje, não volte para o seu passado religioso. Eu tenho insistido que as pessoas precisam aprender a discernir. Então, a velharia que existe, você precisa identificar o que é essa coisa velha, envelhecida, antiquada, dita pela palavra de Deus. A coisa antiquada, dita não são a modernidade, a suposta modernidade
que hoje se pressiona para que aconteça. Isso não é novo, isso é velho e antiquado. Estão tentando trazer rudimentos antiquíssimos de depravação, de conceitos antigos aonde nós pudemos observar em Sodoma e Gomorra, em outros lugares, para os dias atuais, dando uma roupagem de novo, dando uma roupagem de algo que é moderno. Não é moderno isso. Também dentro do seu casamento, né? Dentro dos casamentos, não, é que eu cansei de tentar aqui com esse meu marido, com essa minha esposa, insistir para que mudasse. Então, o que é novo aqui? Vamos nos separar e vamos buscar a nossa felicidade, né? Esse é um termo muito atual, né? Vou buscar a minha felicidade, eu vou buscar a minha felicidade. E isso não é novo. Isso, diante do Evangelho de Cristo, daquilo que Cristo está colocando aqui, é o contrário, são conceitos antigos. Ele diz: aquele que ganhar a sua vida nesse mundo vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida nesse mundo em detrimento dessa nova aliança, desses novos conceitos, então esse vai ganhar a vida. Então a tua consciência e o teu coração têm que estar inteiramente ligados a esse ensinamento. E você tem que ter a competência que é dada pelo Espírito Santo, que habita em você, de discernir essas coisas. Porque o ser humano, ele começou a se enroscar quando ele acreditou que sem Deus ele poderia lidar com o bem e com o mal. Naquele momento ele começa a se enroscar. E nós continuamos nos enroscando nestes mesmos conceitos. Queremos lidar com o bem e com o mal sem a árvore da vida, sem Jesus Cristo em nós. Sem aquilo que ele ensinou, sem aquilo que ele prometeu, sem aquilo que ele disse. E aí, voltando para aquilo que estava sendo dito para os hebreus, ele está dizendo: olha, vocês não perceberam isso? Que isso aqui que já havia sido profetizado, dito em Êxodo, dito em Jeremias, se concretizou? Por que vocês estão voltando para isso? Vocês não percebem a ação de Deus? Vocês não perceberam o Espírito de Deus? O próprio Deus nos perdoou. Ele disse que deixou para trás tudo aquilo que nós fizemos, nós enquanto povo, né, enquanto nação, fizemos ali no deserto. Para que essa nova aliança fosse inserida. Para que o Senhor Jesus começasse a inserir. Olha, já está na tua mente, no teu coração, você acorda, você já agradece, você diz: eu sei que existe um Deus e eu sei que eu tenho um sumo sacerdote que intercede por mim dia e noite. Eu sei que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que intercede por mim dia e noite. Então, ainda que eu erre, não porque eu quero errar, não porque eu vou fazer força para errar, mas ainda que eu erre porque eu sou um pecador, eu tenho quem me defenda, eu tenho quem está por mim. Por isso eu vou continuar nesse caminho, insistindo nesta nova aliança. Você compreende tudo isso que está sendo dito para você nesta manhã? Você sabe lidar com todos esses conceitos? Sabe lidar com toda essa inteligência simples? Porque é uma inteligência simples, porém ao mesmo tempo tão complexa para nós que somos pecadores, que insistimos em permanecer como se estivéssemos vivendo na época da primeira aliança, né? Eu estou chamando de primeira aliança e nova aliança porque a Bíblia está chamando assim, ainda que elas sejam sequenciais ou não. Isso também pouco importa se elas são sequenciais ou não. São conceitos que podem ser, ok, está tudo certo, né? A gente sabe que os planos de Deus têm começo, meio e fim, então faz parte, é uma sequência mesmo. Ou que a nova aliança e a primeira aliança tenham sido diferentes, dependendo da sua linha que você pensa, isso não são conceitos que vão mudar quem você é em Jesus Cristo, são conceitos estabelecidos pelo ser humano de conhecimento e às vezes de cegueira para alguns, né? E de abertura de olhos para outros. Então, a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter dentro do nosso coração, dentro da nossa mente,
todo esse perfil, né? Os planos de Deus estão colocados. A grande questão é que eles voltaram para um lugar onde eles precisavam que alguém mandasse neles. Alguém dissesse para eles o que eles deveriam fazer. E ele diz uma coisa várias coisas, né? Mas ele diz uma coisa fundamental nesse texto. Deixa eu pegar aqui até para lembrar exatamente o que ele diz. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Espera aí que eu estou pegando aqui o texto, exatamente o versículo que eu gostaria. Versículo 11 desse capítulo 8 do livro de Hebreus, ele diz assim: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Entende? Se você se converteu de verdade, se você busca a palavra de Deus de verdade, se você anda nesses caminhos de verdade, o que existe são só acréscimos de detalhes que nós damos uns aos outros. E por que ele diz isso aqui? Óbvio que em um determinado momento, quando ele voltar, todos nós vamos conhecer como somos conhecidos, então o conhecimento será nivelado, né? Todos aqueles que estão ali terão o mesmo conhecimento e esse conhecimento será nivelado. Porém, existe uma parcela desse conhecimento, quando ele diz esse texto aqui, que é discernido, né? E não são todos que conseguem fazer isso, mas ele diz isso porque ele diz, lembra, nesses dois textos aqui, nesses dois mandamentos, se encerra as leis, toda a lei e os profetas dependem disso, que é amar ao próximo e amar a Deus. Então, nesses dois conceitos aqui, se você aplicar esses conceitos a esse texto, e é isso que poucos têm capacidade de fazer, parece simples, mas poucos têm essa capacidade, poucos têm essa competência ou essa vontade, ok? Mas você tem essa competência e essa vontade. Se você aplicar isso nesse texto, eu não preciso dizer para você que você tem que amar a Deus e ao próximo. E nem você precisa dizer para mim que eu preciso amar a Deus e ao próximo. Porque nós já entendemos isso. Eu não preciso mais te ensinar isso. Nem você precisa me ensinar também isso. Disso se trata a lei e os profetas. Se encerraram nisso. Então, nós precisamos ter essa compreensão, ok? Claro, eu estou trazendo a realidade desse texto. Óbvio, eu não estou dissertando sobre outros textos bíblicos aqui e sobre outros assuntos referentes a textos bíblicos que podem falar sobre outras coisas. Mas especificamente dentro desse texto e dentro desse conceito é isso que ele está falando. Então, hoje, se nós fôssemos pegar, é aquilo que a gente já falou algumas vezes, nós deveríamos estar sentados, lembrando tudo que o Senhor fez, claro, estudando a palavra de Deus, mas dizendo aonde nós vamos levar essa palavra, para quem nós vamos levar hoje. Hoje eu vou levar para os meus familiares, ora por mim, mas não só mecanicamente, fazendo isso porque nós entendemos que essa é a nossa parte dentro de todo esse contexto, fazer parte dos planos de Deus. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aquilo que eu falei na semana passada. Você consegue discernir o que é importante nesse texto? Então você faz parte dos planos de Deus. Amém, meu irmão? Tenha todo esse conceito dentro de você. Guarda todos esses ensinamentos, mas guarda não no sentido de esconder dos outros. Guarda para que você possa meditar, para que você possa discernir e principalmente para que você possa orar, para que o Espírito Santo lhe dê o que fazer com tudo isso que ele ensina através da palavra de Deus. É isso que eu vim te trazer nesse domingo, é isso que eu vim te falar hoje. Guarda tudo isso, coloca diante do Espírito e fala, Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu já acabei de te falar, mas talvez a minha palavra não seja o suficiente para você. Você tem que entender quem você é dentro desse contexto. Você tem que entender que não existe níveis de superioridade entre nós. Tem que entender que nós nem precisamos mais ensinar os conceitos rudimentares do amor de Deus para com as nossas vidas. Tem que entender que Deus
É sabido por todos que ele existe ainda por aqueles que dizem que não acreditam no Senhor, no nosso Deus, não, num Deus qualquer, né? Eu nem vou falar que é do Deus que nós acreditamos, que é o único e verdadeiro. Então, existe tudo isso. Você precisa compreender todas essas questões, discernir tudo isso e colocar isso na sua vida e na sociedade da maneira inteligente, sábia. Por isso, peça sabedoria ao Senhor, que a dá livremente. Aliás, esse texto de pedir sabedoria ao Senhor, tem alguns textos, mas o texto de Tiago, existe isso. Tiago diz, né? Peça sabedoria para Deus, que Ele a dá livremente a quem pedir sem duvidar. Que era um dos textos bíblicos que alguns queriam tirar da palavra de Deus. Era um dos livros que alguns queriam extinguir da palavra de Deus, porque esse livro de Tiago coloca em xeque muitos conceitos antiquados que não servem mais, né? Mediante ao que estava acontecendo na época, onde as pessoas queriam tirar esse texto. Então, compreenda isso, meu irmão. Você hoje recebeu muita sabedoria, não da minha parte, da parte que vem do alto. Recebeu discernimento, entendeu o que os judeus estavam vivendo e quantas dúvidas eles estavam tendo. Assim como nós temos tantas dúvidas hoje, mas você também compreendeu que você tem um Deus, que você tem um sumo sacerdote eterno, que você já recebeu os conceitos elementares e principais da palavra de Deus e que você consegue colocar isso em prática com a ajuda do Espírito Santo e com os teus irmãos, esses aí que estão do seu lado aí na tua casa, e também todos os irmãos da igreja e de fora da igreja. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te guarde. Feche os teus olhos, vamos orar, curva a tua cabeça. Senhor, nos ensina a discernir os teus textos. Tira de nós toda a religiosidade e também todo mau interesse, todo péssimo interesse. Mostra-nos, Senhor, se mostra a nós através da tua palavra, mas da tua palavra sendo ensinada, compreendida através do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nós te reconhecemos e sabemos que não precisamos nem queremos outro sumo sacerdote. Tu és o nosso sumo sacerdote e nós andamos nos teus caminhos. Obrigado por perdoar os nossos pecados, não levar em consideração. Nós queremos andar nessa direção. E, Senhor, não permita que a gente peque livremente, que nós tenhamos prazer no pecado, mas que o nosso prazer esteja em Ti, na Tua palavra, no Teu Espírito, no Senhor Deus e Pai, nos Teus ensinamentos. Ou seja, que o nosso prazer seja o Senhor. Amém. Amém. Que texto maravilhoso. Quero te pedir para que mais uma vez você seja fiel nos teus dízimos e ofertas. Eu tenho falado isso constantemente. Muitos não têm ouvido, mas eu peço mais uma vez para que você tenha esses ouvidos, para que a gente possa permanecer naquele local, manter o local, para que nós possamos abençoar e transformar o local cada vez mais agradável para todos nós e alcançar novas vidas também com esses recursos que você disponibiliza. Amém? Todo o nosso custo está lá no quadro da igreja para você ver. Semana que vem nós estaremos juntos lá para aqueles que se inscreverem. Para aqueles que estiverem no online, estaremos juntos também de maneira online. Amém? Agora saia daqui, escute esse último louvor e vai lá para a sala de oração. Orar por pessoas, ouvir coisas maravilhosas, mas também ouvir pedidos e também que as pessoas possam orar, receba a oração das pessoas também. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, não por um dia, por uma semana, por um mês, mas por uma vida em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, siga em paz.